Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e estamos vindo com mais dúvida hoje, dúvida na tela. Achei interessante o estudo que você fez sobre quantos Tiagos temos na Bíblia. Gostaria de saber quantos Judas temos na Bíblia. Sei que tem mais de um e sempre faço um pouco de confusão sobre qual é qual. Monte um estudo para me ajudar a entender mais fácil. Claro, muito obrigado, querido irmão. É um assunto interessante. Eu vou mostrar que a gente tem pelo menos 6 Judas. Olha, é bem difícil se a gente não prestar atenção. Mas vamos até a minha lousa de explicações que eu vou explicar certinho cada um em cada contexto e você vai decorar aí facilmente. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com João capítulo 14, verso 22, que diz o seguinte: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Fala a verdade para mim. Quando você lê um texto desse, você não fica um pouquinho confuso? Olha só, de que Judas será que ele está falando aqui? Quando nós temos muitos personagens dentro da Bíblia com o mesmo nome, isso é natural. A gente acaba fazendo algum tipo de confusão, o que exige, evidentemente, que a gente pare, pense, analise o contexto para achar qual personagem é aquele, de quem está falando. Isso acontece principalmente quando a gente tem pouco conhecimento, um conhecimento menos profundo dos contextos. Por isso é importante conhecer bem os contextos e estudos como esse que eu vou passar para você vão te ajudar tremendamente a identificar os personagens mais rápido e a conhecer melhor então a história quando você estiver lendo. Agora, olha que exemplo curioso. Eu tenho muitos alunos no meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa e eu recebo muitas vezes eles perguntando se o José, pai de Jesus, é o mesmo José, aquele que aparece lá em Gênesis. Por quê? Porque ambos tinham um pai que se chamava Jacó. Então as pessoas acabam se confundindo pela falta de compreensão dos contextos. Evidentemente que esse José lá do Egito, José do Egito, lá de Gênesis, não é o mesmo José, pai de Jesus. São pessoas totalmente diferentes, separadas aí por algumas dezenas de anos, É o mesmo caso que nós temos também com o nome Judas, já que nós temos na Bíblia 6 Judas que são citados na palavra e todos nós então já ficamos um pouco perdidos sobre qual deles a Bíblia fala em cada texto. Mas claro, isso acabou, pois eu vou te ensinar quem foi cada um deles e você não vai esquecer mais, porque eu vou te mostrar cada contexto de uma forma que você vai sempre se lembrar. Bom, vamos começar com o mais famoso, para você ter aqui bastante embasamentos. Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte aqui da nossa comunidade, tem vídeo novo no YouTube de segunda a sexta, 15 horas. Lembrando a você que já tem mais de 700 estudos que eu já publiquei aqui para você estudar, então é um canal de muita seriedade, você faz muito bem em participar com a gente dessa comunidade. Agora, se você quiser um contato ainda mais próximo comigo, eu também tenho um curso chamado Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, onde eu vou ensinar em videoaulas para você a Bíblia inteira. E você vai poder tirar dúvidas mais pessoalmente, já que eu não consigo responder a todos os comentários aqui no YouTube. Então esse curso justamente é para aquelas pessoas que querem ir mais profundo e obviamente participar desse projeto, que é um projeto missionário que nós criamos. Se você tem interesse, embaixo do vídeo você clica na área de comentários, é só dar um clique, ela vai abrir. Primeiro comentário fixado, você tem a nossa página com todas as informações. Bom, o Judas Iscariotes é aquele mais famoso da Bíblia. Foi o que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, conforme está descrito no livro ali de Mateus 26:15, entregando Jesus aos guardas através de um sinal que foi um beijo, conforme está descrito em Lucas 22, verso 48. E esse Judas ele é mencionado também como sendo um dos 12 apóstolos. Observe na lista que Mateus faz lá no capítulo 10, verso 4, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então guarde bem esse sobrenome, vamos dizer assim, apesar que não era um sobrenome, mas possivelmente era uma referência à cidade de onde ele veio, mas guarde esse nome Iscariotes aqui, ligado a esse Judas, você já sabe, é aquele que traiu Jesus. Sobre ele, ainda é dito dentro da Bíblia
que ele cuidava das finanças ali do grupo, né, dos apóstolos de Jesus, lá em João 13, 29, também tem mais informações. Após a prisão de Jesus, ele se enforcou, conforme está em Mateus 27, 5, e o seu corpo caiu no barranco e se abriu pelo meio, derramando todas as suas entranhas ali naquele campo, conforme está em Atos 1, verso 18. Esse é então Judas Iscariotes, o traidor. Mas tem mais um Judas. Agora vamos falar desse polêmico Judas. O Judas que é citado na Bíblia sendo irmão de Jesus Cristo. Observe o texto que diz, Marcos 6, verso 3, não é este o carpinteiro? Né? Estão falando ali de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam-se, melhor dizendo, nele. Então observe aqui a palavra irmão. Muita gente aqui vai trazer uma polêmica sobre a palavra irmão e irmãs aqui. Alguns vão levantar aqui uma objeção de que irmão e irmã, nesse contexto, poderia ser primo ou outro parente, porque lá no hebraico a palavra para irmão pode ser a mesma palavra. E de fato, lá no hebraico existe mesmo essa questão. Só que o Novo Testamento não é escrito em hebraico, mas em grego. Por isso, essa informação é falsa. O grego tem palavra específica para primo e também para outros parentescos. Então ali no texto está falando de irmão mesmo, de sangue, de acordo com o contexto. Assim como os outros irmãos de Jesus Cristo, esse Judas também não creu no Senhor Jesus inicialmente. Observe o que nos diz João, capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus enfrentou inicialmente uma barreira bastante grande ali entre o seu parentesco, evidentemente, exceto a sua mãe, que sempre creu nele. Após a ressurreição de Jesus, porém, esse Judas creu em Cristo. Atos 1,14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então observe aqui nesse texto, né, como que diferencia a família das outras pessoas. Todos estes, olha só, está falando aqui, né, das pessoas ali em geral, dos crentes, a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Novamente dizendo, irmãos aqui é irmão de sangue mesmo. Esse Judas também é apontado por teólogos como sendo o provável autor da carta de Judas, que nós temos ali na Bíblia Sagrada. O nosso terceiro Judas, ele é menos conhecido. Ele é o Judas, filho de Tiago, e eu vou te mostrar que, apesar dele ser muito importante, ele não foi muito conhecido dentro da palavra de Deus. Quero só dar um aviso para você. Embaixo desse vídeo você pode perceber que apareceu para você o botãozinho Seja Membro. Nós abrimos o nosso clube de membros. Você pode entrar lá no nível prata, nível ouro ou nível diamante. Fazer parte do nosso canal, ajudar o nosso projeto de missões e também você terá ali conteúdos exclusivos para você em cada nível. Faça parte, venha com a gente nesse trabalho, nos ajude sendo membro do nosso canal. Na lista dos 12 apóstolos, além de Judas Iscariotes, que nós já falamos lá no número 1 desse estudo, nós temos ainda a citação de um outro Judas, que também era apóstolo. Observe, Lucas 6,16 diz o seguinte, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então observe que aqui nós temos dois Judas com o mesmo nome, evidentemente, que são apóstolos, que foram, melhor dizendo. Esse Judas é também chamado de Tadeu, lá em Mateus capítulo 10, versículo 3. Diz o seguinte o texto, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esse Tadeu aqui é o mesmo Judas citado lá por Lucas. Por isso, ele ficou muito conhecido como Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos chamados pelo Senhor Jesus, e muitas vezes em que ele aparece, ele sempre vai ter ali a observação, não o Iscariotes, ok? Para diferenciá-lo, então, daquele que traiu o Senhor Jesus. Mas nós temos pouca coisa descrita dele aqui dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos ainda um quarto Judas, que é citado como sendo um revolucionário galileu
dentro da palavra. Esse Judas é citado lá em Atos dos Apóstolos, numa fala registrada de Gamaliel, lá dentro da reunião do Sinédrio. Lembrando que o Sinédrio era a mais alta cúpula religiosa que fazia julgamentos ali dentro de Israel. Atos 5,37 diz: depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Gamaliel estava falando aqui que esse Judas aqui acabou, a revolução dele. Ele estava fazendo uma comparação com os discípulos de Cristo, tentando buscar ali convencer o Sinédrio de que, se não fosse de Deus, esse caminho que estava se levantando de Cristo iria acabar também. Felizmente, eles foram ali soltos, e o caminho nunca acabou porque era de Deus. Esse Judas agiu por volta do ano 6 depois de Cristo, que foi a época do nascimento de Cristo, em revolta pelo censo ordenado por Quirino. Aquele mesmo censo, você vai lembrar comigo, onde Maria e José tiveram que fazer ali o recenseamento. O historiador Flávio Joséfo acredita a esse Judas a criação do Partido Zelote Judaico, um forte movimento extremista político que desejava o quê? Derrubar Roma e restabelecer o domínio dos judeus naquela região. E nós tínhamos um apóstolo que era aqui desse grupo dos Zelotes, o Simão Zelote. Então, esse historiador acredita a esse Judas a criação desse partido. Muito interessante. Mas temos mais alguns. Fica mais um pouquinho comigo nesse vídeo. Nós temos o Judas que emprestou a sua casa para Paulo. Você lembra disso aqui? Esse Judas tem uma rápida menção na Bíblia, na ocasião da conversão de Paulo, que se chamava Saulo ali. Após ficar cego devido ao encontro que teve com Cristo, Paulo foi levado para Damasco, onde ficou ali 3 dias na cidade. Ele ficou justamente na casa desse Judas, até que Ananias viesse encontrá-lo e restaurasse a sua visão conforme a orientação de Deus. Atos 9, versículo 11 explica da seguinte forma: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, está falando aqui para Ananias, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Esse é um Judas, então, que teve essa participação. Nós temos ainda um sexto Judas, que é o líder da igreja em Jerusalém. Olha que interessante. Esse último Judas que é mencionado nas Escrituras, ele também tinha um outro nome ou apelido, ou alguma forma que as pessoas o chamavam de Barsabás. Foi escolhido juntamente com Silas para acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé em sua viagem que eles fizeram até Antioquia, onde levariam a decisão do Concílio de Jerusalém, que foi realizado ali em Atos 15, até a comunidade cristã que havia ali em Antioquia. Observe o texto de Atos 15, 22, que explica da seguinte forma: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Bom, esses são os Judas, então, que aparecem aqui na Bíblia. Se você não conseguiu acompanhar, assista novamente, faça suas anotações e os seus estudos vão ser cada vez mais profundos. Vou deixar aqui o link nos comentários do nosso curso. Aproveite, entre também na nossa área de membros, faça parte desse canal. E eu vou deixar mais um vídeo para você. Quantos Herodes tem na Bíblia? Você sabia que não são 2 nem 3? É muito mais do que isso? Provavelmente você já se confundiu também com esse nome. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo.